Oi, gente, este é mais um episódio do podcast R7 Falou Comigo. Eu sou Michele Maia e hoje vamos falar sobre os 30 anos do Disque Denúncia no Rio de Janeiro, um serviço que se tornou referência no combate ao crime e na mobilização da sociedade. E para essa conversa, eu recebo o presidente do Disque Denúncia, Renato Almeida. Seja muito bem-vindo, Renato. Olá, Michele, muito obrigado pelo convite. Cumprimento a todos os nossos ouvintes também. Renato, muita gente pergunta, né? A gente acabou de falar que são 30 anos de existência, mas como é que foi esse início? Lá em 1995. O Disque Denúncia ele surgiu de iniciativas de lideranças empresariais, com o apoio do governo do Estado, na época era o Marcelo Alencar, com fundamental apoio da imprensa também e, claro, dos órgãos de segurança pública. Então, o Disque Denúncia ele surgiu por causa do crime de sequestro que estava assolando a cidade do Rio de Janeiro, na realidade todo o estado do Rio de Janeiro, e essa ideia veio do Crime Stoppers dos Estados Unidos, onde surgiu em 1976 na cidade do Novo México, e esses empresários trouxeram essa ideia para cá. Michele, em 3 anos o crime de sequestro foi extinto no estado do Rio de Janeiro porque você não tem como manter um cativeiro sem mudar a rotina do local. São viaturas diferentes, carros passando, pessoas diferentes, entrada e saída de quem tinha. Nós não temos um policial em cada esquina, mas em cada esquina nós temos um cidadão que está vendo e o Disque Denúncia ele começou dessa forma, né? Então, em 3 anos, o crime de sequestro foi extinto graças à participação da população. Muito legal. Mas como todo início, eu imagino que também tiveram os desafios. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Acho que o grande desafio foi a credibilidade, né? Imagina um programa, vou ligar para o número 253-177, falar de um crime, né, de sequestro, e desde o início nós falamos da garantia do anonimato. Mas um telefone novo, né? Então esse foi o grande desafio, de passar a credibilidade. Mas logo depois a população começou a denunciar, os criminosos eram presos, e realmente a imprensa divulgava, né, que foi feito por uma denúncia anônima e realmente não identificava o denunciante, a população começou a pegar a credibilidade. Hoje, 30 anos depois, todo mundo sabe da garantia do anonimato e é por isso que o Disque Denúncia hoje está com mais de 3 milhões de denúncias. E o anonimato, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria saber o seguinte, em que momento que o senhor percebeu que esse serviço se tornaria essencial para o combate ao crime e um número de confiança, né? Até porque o número, ele se mantém o mesmo desde o início. Sim, o número, né, mudou 253 para 2253, com a inclusão de mais um dígito, mas a credibilidade surgiu ali em 1995 a 98, nesses 3 anos. Com isso, na época, o Zeca Borges, né, que tocou esse projeto por 26 anos, ele viu a necessidade de criação de novos canais para ajudar os órgãos de segurança pública, como aconteceu com o programa Procurados. Procurados ele surgiu pela necessidade, né, de divulgar os cartazes dos criminosos procurados aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, dessa forma, o canal já começou com essa certeza que seria uma peça fundamental para colaborar com os órgãos de segurança pública do Estado. Muito legal. E agora eu tenho aqui alguns números que são muito interessantes. Como você mesmo já adiantou, são mais de 3 milhões de denúncias ao longo aí desses 30 anos e mais de 21 mil criminosos presos a partir dessas denúncias. E como é que você enxerga esse impacto, né? Como é que você avalia esse impacto? Michele, além dos 21 mil criminosos, nós temos mais de 43 mil armas apreendidas, são mais de 8.500 toneladas de barricadas retiradas, 118 toneladas de drogas apreendidas. Isso mostra o trabalho da população, que a gente sempre fala isso, o Disque Denúncia ele é apenas uma ponte entre a população e os órgãos de segurança pública, né? Então, os grandes heróis são esses dois aqui, tanto a população que faz a sua denúncia, o Disque Denúncia faz a ponte até os órgãos de segurança pública, onde encontra os outros heróis, que são os nossos policiais, civis, militares, os órgãos de segurança, né, assim como as secretarias, que dão a resposta à população. Então, eu acho que é isso. O Disque Denúncia ele é
o melhor canal de comunicação da população com os órgãos de segurança pública. Se a gente diluir esses 3 milhões de denúncias que vocês receberam aí ao longo dos 30 anos, daria em média em torno de 300 denúncias por dia. Esse número hoje está maior porque teve um período anterior, né, que esse número diminuiu um pouco e queria saber o motivo. Tá? Hoje nós recebemos em torno de 400 denúncias por dia. 24 horas, né? 24 é bom lembrar. horas. Estamos chegando quase a 12 mil denúncias, né? Como você falou, teve um período que a gente ficou fora, né? O governo do estado apoiou o Disque Denúncia até 2016, financeiramente falando. Em 2016, por uma grave crise, né, no estado do Rio, o termo de fomento com o Instituto Move Rio, que gerencia o Disque Denúncia, ele foi encerrado, ficamos 8 anos sem funcionar 24 horas, por causa desse corte tivemos que reduzir em 70% a nossa força de trabalho, e em 2024 a Prefeitura do Rio de Janeiro, com uma iniciativa através da Central Civitas, né, Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública, que é com a utilização das câmeras, a Prefeitura viu uma possibilidade de fazer um match da informação com as câmeras, e com isso apoiou o Disque Denúncia, e a partir de então a gente voltou a trabalhar 24 horas. Só nesse período nós já aumentamos de 6 mil para quase 12 mil denúncias por mês, aumentamos o nosso número de colaboradores de 19 para 46 e o número de colaboradores de 42 para 84. Dobramos. Então, ou seja, o Disque Denúncia, quando ele tem o apoio, né, a tendência sempre é um viés de alta. Ou seja, são em média aí 400 denúncias dia. Eu imagino, então, que deve ser muito difícil, né? Como é que funciona essa questão da triagem? Imagina, 400 denúncias por dia. Existem denúncias falsas? Existem trotes? Como é que é feita essa triagem? Tá. Vou passar para você o fluxo da denúncia e vou entrar nesse ponto, né? O denunciante, quando ele entra em contato com o Disque Denúncia, ele pode fazer através do telefone 2253-1177, fora da cidade do Rio de Janeiro é o 0300 253 1177. Esses dois números funcionam também como WhatsApp anonimizado, né? Essa é a nossa regra de ouro, né? Nós não podemos criar nada que não garanta o anonimato do denunciante. Pode ser feito através do aplicativo Disque Denúncia RJ, ou através do Facebook, ou pelo nosso site, né, www.disquedenuncia.org.br. Então, o denunciante ele faz a denúncia, cai na nossa central, onde nossos analistas de atendimento são treinados. Lá não é um call center, eles conseguem receber a denúncia e extrair a melhor denúncia do cidadão, né, que está no momento ali de ligação, nervoso. Então, o nosso analista de atendimento ele vai identificando isso de uma forma, uma escutativa e com empatia, ele consegue extrair a melhor denúncia. Pegando essa denúncia, encaminha para a nossa difusão. Hoje, a nossa difusão ela recebe toda essa denúncia, faz a triagem, aí respondendo, ele começa a receber e verifica, isso aqui vai para o batalhão, vai para a delegacia, vai para o Ministério Público, vai para a Corregedoria. Então, ou seja, toda essa triagem é feita com essa equipe da difusão, que hoje está até sediada na Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, e com isso a gente encaminha para os órgãos de segurança pública. Além disso, nós temos uma equipe de resultados, que é a equipe que pega aquele relatório mensal e verifica ali os batalhões, delegacias que receberam as denúncias, qual o resultado dessas denúncias. Acompanha, né, até o fim, se aquilo foi realmente plausível, o resultado. Isso, para passar para a população. Bacana. O que foi feito dessa denúncia? Porque após a denúncia, o denunciante ele recebe um número de protocolo. Legal. E esse protocolo que a gente faz entrar em contato, inclusive pela recompensa, viu, Michele? Muita gente fala, a gente coloca algumas recompensas e aí diz assim, mas quando tem resultado, você liga para o denunciante? Não tem como ligar para o denunciante. A gente não sabe efetivamente quem entra em contato com o Disque Denúncia. Por isso que eu friso sempre, né, para a população entender que o Disque Denúncia ele garante o anonimato, porque efetivamente a gente não sabe quem entra em contato com o Disque Denúncia. Nossas ligações não são gravadas, nós não temos identificadores de chamada, a ligação vem direto para o nosso computador, criptografado o número e segue. Inclusive, o nosso WhatsApp anonimizado, nós fizemos uma parceria com a Meta, e a Meta ela coloca ali, quando aparece
a denúncia aparece denunciante anônimo e um número sequencial, ou seja, não aparece em nenhum momento o número do denunciante. O senhor tocou numa parte interessante, que é a questão da recompensa, né? Existem ali aqueles cartazes de procurados, enfim, ou de algumas questões que as pessoas podem receber ali uma recompensa. Se é anônimo, não tem como vocês entrarem em contato. E como que essa pessoa, então, receberia sem ser identificada? Isso. O cidadão que entra em contato e, nesse caso, de recompensa, ele faz a denúncia e recebe o número de protocolo. Com esse protocolo, ele acompanha. Foi preso, ele entra em contato para saber se foi através da denúncia dele. Então, a gente pede para ele aguardar uns 2 dias para ligar outra vez. E aí a gente faz uma triagem no nosso centro. Verificar a denúncia, quem foi que recebeu, entra em contato com a polícia, saber se foi através da denúncia que chegou a ele, pronto. Vamos dizer que fechou o pacote, realmente foi através dessa denúncia. A gente combina com esse denunciante um ponto de encontro em algum local da cidade, né, movimentado, e a gente combina roupas, tem uma senha, né, leva uma pasta, e é mais ou menos isso. Ou seja, por que não pode depositar? Porque a gente identifica. Por que não pode fazer um Pix? Porque nós vamos identificar. Então, ou seja, tendo caixa postal também não funciona. Então, tem que ser entregue pessoalmente. Pessoalmente. Mas hoje a gente entrega. Eu estou lá há 3 anos e nesses 3 anos pagamos uma vez a recompensa. Eu acho que a população entra em contato e ela quer que aquele problema acabe. Não está nem muito ali pela recompensa. A gente coloca a recompensa hoje somente para quando tem alguma morte de membros das Forças Armadas, membros dos órgãos de segurança, que é uma parceria com eles e para fomentar a população para que faça a denúncia. Mas, na realidade, o que a população quer é que aquele problema acabe. Legal. E como é que vocês lidam com denúncias falsas? Nós temos o pessoal que trabalha lá, que é bastante experiente. Eu acho que um diferencial nosso é o número. O número é o 22531177. Esse número já não é um número fácil, né? Se a gente fosse colocar em vários estados do Brasil, nós temos o número 181 como número padrão. E aí teve até recentemente, né, um número, se eu não me engano, no Corpo de Bombeiro, 10% das ligações são trote. Então, porque é um número fácil, não tem o custo de uma ligação local. Então, por isso que o Disque Denúncia mantém o número 22531177. Mas, além disso, nós temos uma equipe que recebe aquela denúncia, o denunciante ele registra e aí encaminha, né? Nós temos os supervisores que verificam, identificam isso, e quando a gente encaminha para a polícia, a gente faz a ligação, né? E diz, isso aí verifica, pode ser uma informação não tão correta. E quando é trote, que a gente percebe que é trote mesmo, a gente deixa de fora. Legal. E qual tipo de denúncia vocês mais recebem? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, ainda é o tráfico de drogas, seguindo do crime ambiental. O crime ambiental é o segundo crime mais denunciado no estado do Rio de Janeiro. Depois é a violência contra a pessoa. Legal. E agora eu queria falar sobre esse modelo, que é muito interessante, que inclusive começou aqui no Rio de Janeiro, mas já inspirou outras cidades e até outros países também. Nós realizamos até ano passado o primeiro encontro nacional das centrais de Disque Denúncia e foi muito bacana de ver isso, porque o Disque Denúncia, quando surgiu, logo depois, São Paulo se interessou pelo projeto e aí, como o Disque Denúncia ele foi o pioneiro, né, no Brasil, nós éramos chamados para a implantação no local. Da mesma forma que foi em São Paulo, foi também em Pernambuco e no exterior já instalamos em Córdoba, na Argentina, e em Santiago, no Chile. E a República Dominicana, nós estamos em contato aqui com o cônsul da República Dominicana, o Roberto Rubio, e nós estamos com a intenção, né, ou seja, um trabalho ali de implantar na República Dominicana. Legal. E agora eu quero saber o seguinte, o Disque Denúncia é um programa que funciona no Rio de Janeiro, mas ele também já está sendo ampliado para outras cidades, com o DD Cidades. Quais são essas cidades que contemplam e como é que essas pessoas têm acesso ao Disque Denúncia Cidades? O Disque Denúncia ele trabalha em todo o estado do Rio de Janeiro,
Mas em 2018, né, Angra do Reis estava passando por uma grave crise na segurança pública e aí o prefeito da época, Fernando Jordão, ele teve a iniciativa, junto com o atual secretário hoje de Angra do Reis, Douglas Barbosa, e a gente implantou o Disque Denúncia em Angra do Reis. E qual é o diferencial? Porque o munícipe, desses municípios, eles não conhecem a ferramenta Disque Denúncia. Então, quando a gente implanta o Disque Denúncia na cidade, a gente participa de rádios locais, eventos da cidade, e com isso a gente começa a divulgar. Angra do Reis, em 6 meses da atuação do Disque Denúncia em Angra do Reis, em 6 meses nós aumentamos 185% o número de denúncias. Paraty, 191% do aumento. Hoje nós estamos presentes em Angra do Reis, Maricá, Niterói, Paraty e Rio de Janeiro. E a gente sabe, né, como a gente já falou aí ao longo dessa entrevista, sobre a questão do anonimato que é garantido, né? Já falou sobre a questão de criptografado, tanto o WhatsApp como qualquer outro sistema que vocês utilizam, mas eu sei que ainda muitas pessoas têm esse receio. E eu queria, para a gente poder finalizar, que o senhor dissesse, né, reforçasse isso para a população, que não é preciso ter esse receio, que o anonimato ele é garantido e de que forma que eles podem fazer uma denúncia, se é qualquer tipo de denúncia. O Disque Denúncia ele completou 30 anos de existência e não tem uma mácula, né, nesses 30 anos. Né? E por que isso? E aí eu reforço, a população pode se sentir à vontade de entrar em contato com o Disque Denúncia, porque nós garantimos o anonimato. Primeiro que nós não temos o identificador de chamada, nós não gravamos as nossas denúncias e, com isso, a gente garante esse anonimato. O WhatsApp, que foi criado tanto como o aplicativo, nós também temos o sistema que não identifica o denunciante. Bacana. Renato, eu quero muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora e parabéns pelos 30 anos do Disque Denúncia. Eu desejo aí uma longa vida que seja de ainda mais sucesso. Tá, eu que agradeço a oportunidade. O Disque Denúncia está junto com as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro. O sentimento, né, que a gente vê a cidade do Rio de Janeiro que está um sentimento de insegurança, mas eu que estou inserido nesse grupo, né, de segurança pública, a gente percebe, né, que tanto com a Secretaria de Segurança, através do secretário Vitor Santos, quanto o comandante da Polícia Militar, o secretário Marcelo Menezes, e assim como da Secretaria da Polícia Civil, o doutor Felipe Cury, são pessoas profissionais e que estão fazendo belo serviço. E aí eu tento trazer aqui o Na Escuta RJ, né, para que a população possa assistir um pouquinho também essa parte no Instagram, que ali mostra o trabalho da polícia, né, então isso mostra o trabalho que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Tá certo. Muito obrigada, Renato. E a você que nos acompanha toda semana, muito obrigada também pela sua companhia. E para rever esse episódio e muitos outros com assuntos diversificados, é só acessar r7.com/R7 Fala Comigo ou no canal da Record Rio no YouTube. Até a próxima.